republicano. Mas agora foi divulgado pela revista Veja um trecho bombástico do depoimento de Marcos Valério à Polícia Federal em colaboração premiada. Ele, que foi condenado a 37 anos de prisão como operador do esquema Mensalão, e relata uma forte relação existente entre o PT, o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e o PCC, primeiro comando da capital, uma das maiores facções criminosas do país. Em 2005, senhor presidente, o senhor Marcos Valério entregou 6 milhões de reais a um empresário de Santo André que estaria chantageando o ex-presidente Lula, ameaçando contar detalhes sobre a ligação do PCC com o assassinato de Celso Daniel. Isso é muito grave. A nação precisa de uma resposta. Para termos uma ideia do nível de degradação atual, Gedel Vieira Lima, que foi condenado por guardar 51 milhões de reais, uma montanha de dinheiro que todo mundo viu nas fotos aí, na mídia, em malas, 51 em malas dentro de um apartamento. Ele declarou, olha só, que considera Lula a retomada de um caminho de esperança. Senhor presidente, para encerrar, não pode haver nada mais grave para ser investigado. São situações similares à máfia vinculadas à política. Esse Senado não pode se omitir diante de verdadeira calamidade. E eu encerro com o pensamento do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Abro aspas. Aqueles que tratam política e moralidade de forma separada nunca entenderão nada de nenhuma dessas duas coisas. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a nação brasileira. Senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra, pela ordem, o líder Paulo Rocha. Queria a atenção aí do meu parceiro e amigo em algumas tarefas aqui no Senado Federal, senador Girão. Como líder do PT, preciso responder a Vossa Excelência. É política demais, né? Queria reviver um assunto desse. Trazer para cá, para o Senado Federal, esses conflitos, inclusive coisas do passado para cá, há 30 anos atrás, é muito perigoso, senador Girão, principalmente a partir de uma informação incompleta e mentirosa da revista Globo, ou da revista Veja. Por isso, eu lhe aconselho, é um conselho de quem está aqui há tantos anos, se for dessa forma para tratar a política em véspera de eleição, dessa disputa, não é um caminho bom para nossas relações aqui, para a democracia interna que nós já construímos no Senado Federal. O que o senhor Marcos Valério está sendo usado por uma coisa de 30 anos, inclusive ele foi condenado. Eu estou falando isso aqui, olha, na frente da televisão, porque eu fui envolvido no tal do Mensalão. E muita mentira rolou, como rolou agora no processo da Lava Jato. E que o companheiro Lula conseguiu provar sua inocência. Então, companheiro Girão, para boa relação e para a democracia, isso não é bom na política usar mentiras para poder fazer valer a sua posição política. Leve lá as informações para a CPI, o presidente já autorizou. Agora, trazer para o plenário desta casa e transformar, isso coloca em risco não só a nossa boa relação que está construída aqui, mas como também o processo democrático que a gente resolve as coisas aqui dentro do Congresso Nacional. E poder fazer valer a boa política e, como dizem que o Senado é a Câmara Alta, espero que a gente faça, nessa véspera de eleição, a alta, boa política. Ganhe quem tem a melhor proposta, mas não em cima de chute na canela, de mentira e de todas as outras formas baixas da política para disputar o poder político do nosso país.
Senador Eduardo Girão. Presidente, eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo senador Paulo Rocha. Nós estamos em algumas causas. Acredito que a gente pode ser adversário na política, mas jamais inimigos. Eu tratei com o maior respeito uma matéria que saiu num grande veículo de comunicação nacional e que eu acredito que o Senado não pode jamais fazer um papel daquele macaquinho surdo, cego e mudo. Nós precisamos, sim, inclusive a Câmara dos Deputados está fazendo lá numa comissão um debate sobre isso, trazendo aí, convidando o senhor Marcos Valério. Por que que a gente não poderia fazer sem espetáculo? Apenas buscar a verdade, é nosso papel buscar a verdade para a nação. Eu só queria fazer uma correção no meu querido irmão, amigo, senador Paulo Rocha. Eu acredito que talvez tenha sido uma falha em sua colocação há pouco, dizer que o ex-presidente Lula é inocente. Isso não foi definido, mesmo por essa Corte Suprema que a gente tem, eu particularmente tenho tantas críticas e mostro no Senado o porquê delas. Agora, apenas por uma questão aí de tecnicismo, de foro, ele foi, vamos dizer assim, levado o processo dele para outra esfera, mas não é considerado inocente. Essa verdade a gente precisa entregar e eu acho que o processo eleitoral, de forma democrática, nesses 90 dias, muita coisa será rememorada na lembrança do povo brasileiro com relação aos governos do PT, que já tem fatos demais aí colocados na realidade das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Plínio Valério. Eu já falei uma vez aqui, e me chama a atenção o argumento usado pelo Girão e pelo Paulo Rocha. É a jabuticaba brasileira. O Marcos Valério é corruptor, foi condenado, está preso. Aquele da Odebrecht também está preso. Então, no Brasil, só tem corruptor preso, não tem corrupto mais preso. Isso chama atenção, Todo mundo agora é inocente, mas quem corrompeu está preso, porque corrompeu. Se corrompeu, corrompeu alguém. Esse alguém é um corrupto que deveria estar preso. Então é só você entrar no mérito entre o Paulo e o Girão, é só para dizer que isso chama atenção, essa jabuticaba brasileira, onde os corruptores vão presos e os corruptos são libertados.